Persiga sempre seus sonhos. Valorize o momento e siga em frente. Carecas de Saber te convida para assistir mais essa aula. São 20 minutinhos de puro conhecimento e diversão. Oi, turma, eu sou o professor Souto. Vamos entrar então no conceito de campo magnético. Campo magnético é um campo de influência, né? Então, nós temos aqui, quando você pensa em campo magnético, você pensa no ímã, né? O que o ímã possui? O ímã possui um polo norte e um polo sul, isto é, ele possui dois polos, polo norte e polo sul, tá? Essa nomeação polo norte e polo sul veio exatamente desse campo magnético. Esse material sofrer um alinhamento ao ser colocado numa região aqui na atmosfera terrestre, próximo ao solo, nós sabemos, ocorria um alinhamento desses materiais chamados, hoje nós conhecemos como ferromagnéticos, né, ou magnéticos simplesmente. Então, foi dado o nome de polo norte e polo sul do ímã, exatamente porque um pedaço apontava para o norte geográfico e o outro pedaço apontava para o sul geográfico. Mas entendendo melhor isso, quando você faz um tratamento num material ferromagnético, num material magnético, né, num mineral, pode ser, você vai ver que existe um alinhamento das moléculas. E este alinhamento é que faz criar este campo magnético. Então, se as moléculas estão desalinhadas, né, você dificulta a criação do campo magnético. Quando você alinha essas moléculas, elas criam os polos, na verdade. Então, nós temos aqui, por exemplo, um alinhamento magnético que eu tenho aqui, o positivo e o negativo, positivo e o negativo, positivo e o negativo, né? Imagina isso. Né? Ocorrendo esse alinhamento, o que aconteceu então? Eu vou ter a criação de um ímã, do chamado ímã. Se nós temos aqui o polo norte e o polo sul, colocando aqui, por exemplo, em volta desse material magnetizado, limalhas de ferro, é como se fosse ferro ralado, você vai ver que aparecem uma situação parecida com essa daqui, ó. Você vai ver que as limalhas de ferro começam a assumir um certo posicionamento em torno do ímã, né? Esse posicionamento das limalhas de ferro foi dado o nome de linhas de força. Foi dado o nome de linhas de força. Quando eu coloco uma carga positiva, por exemplo, um elemento positivamente carregado, ele sofre aqui uma repulsão. Então, o que foi feito o seguinte estudo? Com uma carga positiva, se ele sofre repulsão, nós temos aqui um campo magnético de saída no polo norte. Quando você coloca uma carga positiva perto do polo sul, você tem aqui o vetor magnético, que é representado vetorialmente, e o campo magnético é representado pela letra B, nós temos de aproximação. E as linhas de força são aquelas tangenciadas pelo B, pelo campo magnético. Então, nós temos o seguinte, esta configuração aqui, que é do campo magnético. Então, uma coisa importante, primeiro, vetorialmente falando, nós sabemos que as linhas de campo serão todas tangenciais às linhas de força, tá? Então, saiba que num ímã, primeira coisa, num ímã, depois desse alinhamento molecular, né? Como esse ímã cria um campo de influência, quando eu pego uma carga de prova aqui, no caso positiva, ele vai ser repelido pelo polo norte. Quando eu coloco a carga positiva aqui, ela vai ser atraída pelo polo sul, certo?
E aí nós podemos dizer que as linhas de força têm este sentido, tá? Do Polo Norte para o Polo Sul. Então aqui, aqui eu tenho que consertar aqui um negócio que eu fiz. Ó, do Polo Norte para o Polo Sul, tá? Então aqui não é para cá, tá, turma? Preciso corrigir aqui, ó. É para a esquerda, certo? Então eu vou refazer aqui, ó. Então, as linhas de campo, elas saem do Polo Norte e vão para o Polo Sul, tá? Ó, do Polo Norte para o Polo Sul. Então nós temos isso aqui. Muito bem. Então, B, né, tem até uma brincadeira, conhecido como as baianinhas, né? Então, as baianinhas, elas vão do Polo Norte do norte para o sul, não é assim? Então, o B, para você lembrar, B, campo magnético, tá? E aí vem algumas propriedades. Por exemplo, aqui. O que acontece se eu tenho um material magnético, isto é, eu tenho um ímã, e faço cortes, isto é, este ímã foi quebrado em 4 pedaços, tá vendo? Como as moléculas estão alinhadas, nós não temos a perda do ímã, ele continua, mesmo você quebrando em vários pedaços. Polo Norte, por exemplo, e Polo Sul vai ficar assim. Polo Norte, Polo Sul, Polo Norte, Polo Sul, Polo Norte. Então, eu quebrando um ímã em 4 pedaços, eu encontro 4 ímãzinhos, tá? Menores. Vem aí agora algumas propriedades. Por exemplo, se você colocar um ímã com o polo norte de um ímã com o polo norte do outro ímã, nós teremos aqui uma repulsão. Opa. Nós teremos aqui a repulsão. Tá? Então teremos aqui uma repulsão. Então esse ímã tende a vir para cá e esse vem para cá. Então, norte com norte, repulsão. Sul com sul também é repulsão, né? Então, se eu colocar aqui polo sul com polo sul, também teremos aqui a repulsão, tá? É só você aproximar o ímã, você já viu isso? Que você inverte o ímã, ele repele. Você vira, ele atrai, tá? Então é isso, repulsão. Quando que nós teremos a atração? Quando tivermos o polo sul com o polo norte. Então, se aqui é polo sul e deste ímã eu tenho o polo norte, nós temos aqui uma atração magnética. A atração magnética, tá? O interessante é, só para aproveitar só mais um pedaço da aula aqui dessa lousa, para não precisar enquanto eu não apago, aqui nós temos o planeta Terra, certo? Aqui é o eixo da Terra, certo? Aqui é o eixo inclinado da Terra. O que eu vou pensar aqui, ó? Eu tenho o eixo inclinado da Terra, eu tenho o polo norte geográfico e o sul geográfico, tá? Então aqui é o norte geográfico. Como aqui no centro da Terra nós temos uma grande quantidade de ferro girando, né? Porque esse miolo da Terra, esse centro da Terra ele é mistura líquido é uma massa giratória, né? Você tem a Terra girando de um jeito, esse centro da Terra girando de outro. Acontece nisso daí a criação desse campo magnético. Só que tem um detalhe. Claro que no ímã, quando eu aproximo um ímã para daqui, nós temos aqui uma bússola. Essa bússola vai apontar para o norte e para o sul, tá? Porque as linhas de campo da Terra estão assim, ó. Elas estão fazendo isso, tá vendo? Só que é o seguinte, como as linhas de campo têm este sentido, nós concluímos então que o norte magnético está aqui e o sul magnético aqui. Apesar da bússola apontar para o norte, e está escrito na bússola norte, você sabe muito bem que esse é o sul magnético. Saiba também que o magnetismo da Terra e o norte, exatamente o norte geográfico, eles são próximos
mas não são coincidentes, tá? Esses dois pontos não pertencem ao mesmo local, tá bom? Mas são próximos, né? Então não confunda a bússola apontar para o norte geográfico, mas a bússola aponta para o sul magnético, tá bom? Visto que se você colocar a bússola aqui, ela vai tangenciar as linhas de força do planeta Terra no espaço. Então ela tangencia as linhas de força. Então as bússolas elas teriam esse desenho aqui, ó. Elas vão sempre tangenciando as linhas de força. A bússola aponta para o polo norte, mas a bússola na verdade aponta para o sul magnético, tá bom? Só que tem um detalhe, né? Claro, se você pensar aqui no polo norte da bússola, lembre-se também que o norte da bússola é atraído pelo sul, porque o norte da bússola, ele é atraído, o norte magnético da bússola é atraído pelo sul magnético da Terra, tá? O sul magnético da bússola é atraído pelo norte magnético da Terra. Mas o sul, isso que é um detalhe, né? A gente precisa ficar atento com isso, tá? Então, só fazer um resuminho para não ficar confuso na sua cabeça. Primeiro você grave que o norte geográfico e o sul magnético estão muito próximos, né? Então, mais uma vez, o norte geográfico e o sul magnético estão muito próximos. A bússola ela será atraída pelo sul magnético. Então, o polo norte da bússola, o polo norte da agulha magnética, ela é apontada para o sul magnético da Terra. Isso que é interessante. O sul magnético da bússola é apontado para o norte magnético da Terra. Porque aqui, ó, norte com sul há atração, não é assim que a gente está vendo? Tá? Então é isso que você precisa ficar atento, tá bom? O magnetismo da bússola, o magnetismo da Terra, o norte geográfico e o sul geográfico. Turma, nós temos aqui um ímã na forma de U. O que acontece? As linhas de campo, elas vão do polo norte para o polo sul. E aqui é o campo magnético B. E isso tem uma medida de intensidade. A unidade de intensidade do campo magnético é o Tesla. Então, se nós tivéssemos uma situação como essa, as linhas de campo estão assim. Aqui fora é a mesma coisa, só que vai estar um pouquinho curvada assim, certo? Então nós temos aqui também as linhas de campo. Como é que você faz? O campo magnético, o vetor, ele tangencia as linhas de força, tá? Então essas linhas que nós estamos marcando aqui são as linhas de força, tá? E aí tem a seguinte situação, eu pego e jogo uma carga positiva, o referencial nosso é a carga positiva, mas vai valer para a carga negativa também. Eu jogo uma carga positiva. Quando você joga uma carga aqui, nesse campo magnético, ela sofre a ação do campo magnético. O que acontece? O que eu quero que você entenda e memorize é que quando eu jogo uma carga elétrica, né, num campo magnético B, e aqui eu tenho a representação de um plano, vamos chamar aqui de plano alfa, sempre a velocidade, o meu referencial é que a velocidade e o campo magnético sempre pertencerão ao mesmo plano, tá? Sempre pertencerão ao mesmo plano. E o que ocorre, geralmente, é um ângulo entre o campo magnético e a velocidade. Vamos supor, então, que eu lance uma carga nessa direção e sentido, para lá, ó, uma carga positiva, fazendo isso. Aproveitando este campo magnético aqui. Então eu lancei uma carga assim, certo? Na hora que eu lanço essa carga positiva, eu vou com a regra da mão esquerda. Presta atenção. Esse dedo aqui é o furabolo, né? Esse indicador, furabolo. Aqui não é o B? Mas esse dedo aqui, né? O dedo do meio, é o V, a velocidade. E lembre-se que o dedão é a força. Se você vai empurrar algo com o dedão, você consegue
se concentrar a força no dedão, porque o dedão é importante para a transmissão da força, né, do nosso braço. Então, o V tá para lá. Você não lançou a carga para lá? Olha o dedo do meio aqui, tá vendo esse dedo? Eu lanço a carga para lá. O furabolo, ó, campo magnético. Então aparece uma força. Essa força, ela é perpendicular a esse plano. Então nós teremos, nesse caso, aí, uma força magnética para baixo. Entendeu? Então veja bem, aqui é o plano, ó, o plano da perpendicular à nossa lousa aqui. Eu lancei uma carga para lá, então a velocidade é para lá, a força é para cá, para baixo, e o campo magnético é o indicador, para lá, regra da mão esquerda, tá? A velocidade é o dedo do meio, entrando. Essa velocidade está indo para você que está assistindo o vídeo. Está aí indo para você, a força magnética é para baixo. Então aqui nós temos a força magnética perpendicular, aí que tá, a força magnética, ela é sempre perpendicular a esse plano VB. Então eu tenho aqui o plano VB, na verdade essa velocidade que eu estou desenhando em amarelo, ela está entrando aqui, tá para cá, tá? Entrando na lousa. Então é sempre o plano VB. Pensa assim. E a força magnética sempre perpendicular a esse plano. Professor, mas e se a carga for negativa? Então, se a carga for negativa, e aqui nós fizemos esse estudo da força para a carga positiva, se a carga for negativa, o sentido é contrário. A força magnética será apontada para cima. Certo? Aí você fala assim, como é que eu vou calcular a intensidade desta força magnética? A intensidade dessa força magnética depende da quantidade de carga que tem aí também. Então é o módulo da quantidade de carga, depende da velocidade e depende do campo magnético. Só para completar, depende do ângulo entre elas. E a função trigonométrica que melhor se encaixa aí é a função seno. Visto que se eu estiver lançando a carga na mesma direção do B, o ângulo θ vai ser zero. E o seno de zero, né? O seno de zero é zero. Né? Seno de zero é zero. Então, se você lançar essa carga na direção do B, na mesma direção, então eu tenho assim, ó, tá? Ó, o amarelo e o rosa, tá bom? Esse rosa é o campo magnético. Esse amarelo é a velocidade. Se o ângulo for o mesmo, se você fizer isso, lançou a carga assim, não vai ter força magnética sobre ela. Porque o ângulo entre ela formando, você só vai ter força magnética na hora que tiver um ângulo diferente de zero. Quando que você vai ter a força máxima? Quando o ângulo for 90 graus. Porque aí seno de 90 é 1. Então, se o ângulo for zero, o seno de zero é zero, tá? E aí não tem força magnética. Isso é importante você saber, tá? Turma, então agora alguns desenhos representativos que você vai encontrar. Se tiver escrito assim, ó, uma bolinha, um pontinho, e tá falando B, desse jeito, se tem o pontinho, é porque a flechinha tá vindo para você, ó. Se tem a cruz, essa cruzinha aqui, é porque o B está saindo de você. Olha, ele está para lá, saindo de mim. Olha eu aqui, ó. Então essa pontinha, o campo está vindo para cá. A cruzinha, o campo está indo para lá. Então se você estiver olhando para o papel e tiver a cruzinha, é porque o campo está entrando no papel. Se tiver a bolinha, é porque ele está saindo do papel vindo para você, tá? A mesma coisa vale para a grandeza velocidade, né? E a mesma coisa vale para a força magnética. Tá certo? Então, no exemplo que eu acabei de fazer, se eu joguei a carga para dentro da lousa, eu vou fazer isso aqui, ó. Ó, eu joguei a carga, a velocidade aqui, eu estou dizendo que ela está entrando... Ó, aqui a lousa para mim é o caderno. É o seu caderno.
Se tem a cruzinha, é porque eu estou olhando, é a flecha, né? Igual a flecha, vendo a flecha por trás. Esse campo magnético é aqui, tá para cá no desenho que eu fiz. Como essa carga é positiva, ó, regra da mão esquerda. B, V entrando, força magnética para baixo. Então, é isso. Uma coisa importante é que nesse caso, o V e o B são perpendiculares entre si, ó. Eles pertencem a esse plano aqui, tá? O B tá para cá e o V tá para cá, lá, ó. Olhando por cima, ó, forma um ângulo de 90 graus. Seno de 90 é 1. Então aí eu tenho a força magnética máxima, tá? É isso.